Olá, tudo bom? Meu nome é João Carlos, eu sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atualmente na cidade de Gaspar, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema confessionalidade luterana, ou melhor, trazer uma breve introdução, a primeira parte de uma introdução sobre este tema. Eu vou seguir um roteiro que eu mesmo elaborei para uma formação que foi dada na comunidade de Iguatu, no Ceará, onde lá eu tive a oportunidade de trazer para essa comunidade um pouco sobre aquilo que nós cremos sobre a nossa confessionalidade. Mas eu gostaria de iniciar com um versículo bíblico onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, ele diz o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E eu trago ainda também a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10, onde diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que, afinal de contas, significa confessar a Jesus Cristo? Confessar é uma palavra que na Bíblia poderia ser traduzida literalmente também como homologar. Quem conhece o vocabulário jurídico ou administrativo deve estar familiarizado. Homologar nada mais é do que confirmar algo. É como dizer, eu assino embaixo disso. A igreja cristã, ela também confirma, ela homologa, por assim dizer, uma verdade, que é Jesus Cristo é o Senhor. As primeiras confissões de fé, as confissões de fé mais primitivas da história da igreja, eram muito pequenas, muito sucintas. Algo como Jesus Cristo é o Filho de Deus ou Jesus Cristo é o Senhor. Isso nós encontramos, por exemplo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 11, no final de um hino cristológico que o apóstolo Paulo menciona, e lá ele diz assim: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Também um episódio que aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde o eunuco, vindo da Etiópia, é batizado pelo evangelista Filipe. E eu quero aqui fazer a leitura dos versículos 36 e 37, que diz o seguinte: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco no caso perguntou a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que o eunuco fez aqui antes de ser batizado por Filipe nada mais é do que uma confissão de fé, ou seja, ele afirmou, ele professou a sua fé em Jesus Cristo. Confessar a fé em Jesus Cristo poderia ser algo muito perigoso em tempos de perseguição, como acontecia no primeiro século da era cristã. Então, apesar de ser uma afirmação bastante sucinta, ela dizia muita coisa. Com o passar do tempo, dentro da igreja cristã, à medida que o cristianismo vai se espalhando pelo Império Romano, vão surgindo também controvérsias e até mesmo afirmações heréticas que se desviam daquilo que os evangelhos e as cartas do Novo Testamento nos mostram a respeito de quem é Jesus Cristo. De maneira que chega ao ponto em que não basta você simplesmente dizer eu creio em Jesus, porque haviam muitas informações, muitas afirmações desconexas sobre quem era Jesus Cristo, qual a sua relação com o Deus de Israel, a sua divindade ou não, e assim por diante. Desta maneira, a igreja se vê forçada, por assim dizer, ela se vê provocada a elaborar mais a sua confissão de fé. E vão surgindo declarações de fé um pouco mais extensas, né? A que nós conhecemos melhor, que é professada até hoje, na maioria das igrejas cristãs tradicionais, dominicalmente em muitas igrejas, é o credo apostólico. O credo apostólico nada mais é do que aquela confissão de fé primitiva, creio que Jesus Cristo é o Senhor, só que agora expandida, abarcando mais verdades de fé. O credo apostólico, pelo seu conteúdo, ele também nos mostra que ele combate uma heresia que surge lá nos primórdios da igreja cristã.
Uma heresia que surge naquele tempo, então, na verdade, um conjunto de heresias que surgiam naquele tempo era relacionado ao gnosticismo. O gnosticismo é uma linha de pensamento paralelo ao cristianismo, de certa forma mais antigo até que o cristianismo, mas com o surgimento do cristianismo ele se infiltra em muitas comunidades. E estas versões gnósticas do cristianismo, muitas delas afirmavam o seguinte, que o homem, Jesus de Nazaré, nada tinha a ver com o Cristo divino. O Cristo tão somente teria se utilizado deste homem em algum momento de sua vida e depois o teria abandonado. Por isso, estes cristãos de influência gnóstica, eles negavam que o Cristo tinha se encarnado, se tornado carne em Jesus Cristo, negavam também que o Cristo poderia ter sofrido e morrido numa cruz. Para combater esta heresia, então, muitos pais da igreja afirmaram justamente o contrário, baseado nas Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que nasceu sim da Virgem Maria e que ele é totalmente humano, totalmente divino, ele sofreu sim e morreu na cruz. Por mais escandalosa que essa afirmação parecesse, esta era a afirmação que os evangelhos, as escrituras sagradas nos mostram, que o próprio Filho de Deus sofreu e morreu na cruz. Então isso vai dar origem a uma série de afirmações que, como podemos ver no Credo Apostólico, lá é afirmado o seguinte, que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele nasceu da Virgem Maria, ele sofreu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele também foi morto, sepultado e então ressuscitou. Esta afirmação de fé tão conhecida que nós fazemos semana após semana em nossas igrejas, e nós nem sempre nos damos conta disso, ela afirma algo que nem sempre foi tão óbvio assim, que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele se fez carne e ele sofreu e ele morreu também numa cruz. E assim a igreja vai expandindo. O credo apostólico não se tem exatamente uma comprovação de quando ele surge, embora a tradição o atribua sua autoria aos próprios apóstolos, mas não há comprovação disso. O importante é que as afirmações de fé que ele traz se coadunam com a doutrina dos apóstolos. E o credo apostólico, tradicionalmente, ele foi exigido como profissão de fé para as pessoas que se candidatavam ao batismo ou para serem admitidas à igreja cristã. Muitas outras controvérsias foram surgindo ao longo dos séculos e forçaram, de certa forma, com que a igreja se posicionasse. Um exemplo disso é a controvérsia lá no século IV da nossa era, que é a controvérsia ariana. O presbítero Ário de Alexandria, ele foi um teólogo que afirmou o seguinte, que Cristo era inferior ao Pai. Cristo era uma criatura de Deus Pai. Combatendo as ideias de Ário, então muitos teólogos se levantaram. Foi convocado o primeiro grande concílio ecumênico em 325, o Concílio de Nicéia. Foi convocado pelo imperador Constantino. Constantino era um cristão que de certa forma simpatizava com as ideias de Ário. Porém, no tempo de Ário, uma grande ruptura estava se configurando dentro da igreja cristã. E Constantino não tinha interesse com que a igreja se dividisse, porque era do interesse do império que houvesse coesão também na questão religiosa dentro da igreja. Por isso Constantino convoca esse concílio, onde o lado vitorioso não é o lado de Ário, que afirmava Cristo ser inferior ao Pai. No concílio de Nicéia, na verdade, é proclamada a divindade de Cristo. Ela não é inventada por esse concílio, como alguns acreditam, né? Mas ela vem das Sagradas Escrituras. A igreja toma sua posição contra o ensinamento de Ário, afirmando que Cristo é da mesma substância que o Pai, que ele foi gerado pelo Pai, mas não criado. Portanto, Cristo sempre existiu. E ele se faz carne. Então, há 2000 anos atrás é o que aconteceu quando nasce Jesus Cristo. Então, o Cristo, o Verbo de Deus, ele se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. O Concílio de Nicéia dá origem ao credo niceno, que mais tarde foi expandido também no Concílio de Constantinopla. Então, por isso o credo niceno também é conhecido como credo niceno constantinopolitano. Lá é afirmada
a doutrina tradicional da Trindade, que é professada tanto por católicos quanto cristãos ortodoxos e assim também os protestantes. Muitas outras controvérsias surgiram também no seio da Igreja cristã e provocaram a realização de concílios, né? Só para citar mais um exemplo também, no ano 431 d.C., foi realizado o Concílio Ecumênico de Éfeso. Este concílio proclamou o título de Maria como Mãe de Deus. Muitos protestantes têm dificuldade com esse título, dizer que Maria é Mãe de Deus, mas na verdade o assunto que estava sendo tratado aqui nesse concílio era a controvérsia causada por um teólogo chamado Nestório, portanto o nestorianismo, que de certa forma tentava separar a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Desta forma, Nestório negava que Maria fosse a mãe de Deus, pois ele dizia ela foi a mãe somente do Jesus humano e não do Jesus divino. No entanto, a doutrina tradicional da Igreja cristã, ela afirma que a natureza divina e a natureza humana de Cristo, elas não podem ser separadas. São duas naturezas em uma única pessoa. Portanto, se Maria é mãe de Jesus, ela também é mãe de Deus, porque em Jesus Cristo não se separa o que é humano e o que é divino. Desta forma, então, o Concílio de Éfeso, ele também combateu aquilo que foi visto como uma heresia, o nestorianismo. E vejamos que aqui, na verdade, não se trata de uma afirmação a respeito de Maria, e sim de uma afirmação a respeito de Cristo. A sua natureza divina e a sua natureza humana não podem ser separadas, ele é uma única pessoa, né? Por isso nós também, como protestantes, embora muitos não gostem de afirmar isso por causa de toda a tradição católica que existe em torno da figura de Maria, mas nós, como cristãos luteranos, também afirmamos isso, que Maria ela é mãe de Deus, pois Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Houve também o concílio em Calcedônia, né, que também combateu uma outra heresia chamada monofisismo, segundo a qual Jesus Cristo teria uma única natureza, na verdade, uma fusão da natureza humana e divina. Na verdade, Jesus seria uma espécie de um semideus ou algo assim, né? É claro que nós não temos exatamente como eram formuladas essas heresias, porque tudo que nós sabemos, ou muito do que nós sabemos sobre estas heresias, nós o sabemos a partir das pessoas, dos teólogos e dos textos que combateram estas heresias, né? E não a partir de seus próprios autores. Mas é desta maneira, então, que a doutrina da Igreja cristã a respeito de Jesus Cristo, a respeito de sua divindade, a respeito da Trindade, ela foi sendo desenvolvida nos concílios. É importante aqui dizer que essa doutrina ela não foi inventada pelos concílios, mas ela foi desenvolvida. E nós, assim, pela análise dos textos bíblicos, cremos que tudo que ali é afirmado está de acordo com as Sagradas Escrituras. Desta maneira, existem 3 grandes credos. Credos nada mais são do que confissões de fé da Igreja Antiga, que são o credo apostólico, que a maioria de nós conhece, o credo niceno-constantinopolitano e o credo atanasiano, que é um credo que trata mais detalhadamente da questão da Trindade. Estes credos, eles fazem, por assim dizer, parte da base confessional, ou seja, são textos dos quais a nossa igreja luterana, ela assina embaixo, por assim dizer, ela homologa estes textos. Então nós dizemos com isso que esta fé que está expressada nestes credos da Igreja Antiga também é a nossa fé, assim como é para os católicos romanos, assim como é para a Igreja Ortodoxa, assim como é também para os protestantes de maneira geral, né? Então, a gente percebe através disso que a confissão de fé, que lá no princípio da Igreja cristã era muito sucinta, muito simples, ela vai se tornando mais extensa à medida que verdades centrais da fé, principalmente aquilo que tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo e a sua divindade, vai sendo questionado. E esses questionamentos obrigam, de certa forma, a igreja a desenvolver mais aquilo que ela tem a dizer sobre Cristo e sobre Deus, e esses desenvolvimentos, então, são escritos na forma de confissões de fé, na forma de credos, né? Infelizmente, na história da igreja cristã, houve também muitas divisões. Muitos afirmam, muitos culpam
Martim Lutero e a Reforma protestante lá no século XVI da divisão na igreja cristã. Mas é interessante a gente observar que muito antes disso a igreja já havia se dividido. E muitas dessas divisões persistem até hoje. Existem no Oriente igrejas que não subscreveram, não aceitaram, por exemplo, o Concílio de Calcedônia. Estas igrejas, então, elas não estão em comunhão até hoje com a Igreja Romana, com a Igreja Católica Romana, nem com as igrejas ortodoxas e muito menos, então, com as igrejas protestantes. Um exemplo é a Igreja da Etiópia, que é uma igreja enorme, que tem milhões de adeptos, de seguidores naquele país, né? Esta igreja não está em comunhão com a Igreja Católica nem com a Igreja Ortodoxa. No século XI, aconteceu a maior das divisões na história da igreja cristã, ou seja, meio milênio antes da Reforma Protestante, a igreja já havia rachado, se dividido ao meio, e é uma divisão que persiste até hoje, né? O lado ocidental, a Igreja Católica Romana, e o lado oriental, a Igreja Ortodoxa. Portanto, quando chegamos lá no século XVI, no início do movimento da Reforma Protestante, a igreja já era dividida, e muito dividida, por sinal. No século XVI surge uma outra controvérsia que vai forçar a igreja a se posicionar. Essa é a controvérsia que vai dar origem à Reforma Luterana. Tudo aquilo que nós falamos até aqui a respeito dos credos, da cristologia, a divindade de Cristo, a trindade, assim por diante, é algo que nós temos em comum com toda a tradição cristã. Até aí não há divisões entre luteranos, católicos e ortodoxos. Lá no século XVI é que vai surgir outro assunto, uma controvérsia, que vai gerar uma divisão, mais uma vez, agora desta vez na igreja cristã do Ocidente. Este vai ser o assunto então do nosso próximo vídeo, onde eu vou falar, a gente vai começar a aprofundar mais aquilo que é específico da nossa tradição cristã luterana, para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa tal de confessionalidade luterana. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!